La lluvia no dejaba de caer sobre la ciudad, dibujando rios breves em los cristales do hospital. Era uma de esas noches que parecem no tener fi, donde o viento dobla los árboles y el mundo parece sostener la respiración. Em la sala de partos número 3, Lucia Moreno, com apenas 22 anos, apretaba los dientes com fuerza mientras su cuerpo se abria ao dolor y a la esperanza. Tenía las unas quebradas, el cabelo pegado a la frente y un sudor tibio que la hacía temblar. Pero em su rostro não havia miedo. Havia amor. Havia uma ternura profunda que sobrevivia a cada contração. Uno más, Lucia. Uno más y lo tienes contigo, le susurrou uma enfermeira que sostenia su mano. Lucia sintió com leve movimento de cabeça. Pensava em los nombres que havia elegido, em las mantitas tejidas por sua abuela, em los cuentos que havia prometido contar-lhes cada noche. Após os metros de ali, em la sala número 4, Carla Benavides, de 36 anos, estava sendo preparada para uma cesárea programada. Su rosto estava pálido, seus lábios tensos. Havia planeado cada segundo de esse dia, desde o aroma do difusor em seu bolso hasta a playlist instrumental que insistiu em reproduzir em quirófano. Não queria surpresas. Não suportava las surpresas. Respira, Carla. Todo está bem, dijo o obstetra com voz firme. Quero ver-los apenas salga, ordenou ela. O relógio marcava las 3h11 quando Lucia deu a luz ao primeiro ninho. 3h13 quando legou o segundo. Eu lanto lenou a sala como uma bendição. Em simultâneo, em la outra sala, Carla escuchou los dos primeiros lantos de sus hijos gemelos com uma mescla de alívio y ansiedade. No perguntou se estaban bien. Solo exigiu que los identificaran correctamente. La confusão ocorrió em los pasillos. Nadie supo como. O hospital estava desbordado. Uma urgência obstétrica, uma enfermeira nueva, uma pulseira floja, uma incubadora cambiada por error. Dos pares de gemelos. 4 bebés. Cruce que nunca debió pasar. Esa noche, Lucia dormió com dos ninos acurrucados a su lado. Esa noche, Carla firmou los papeles que confirmaba o alta médica sin mirar los números impresos em las etiquetas. Nadie notou la diferencia. Eram recém-nascidos. Eram idênticos. La vida tinha outros planos. Los primeiros meses fueron difíceis para Lucia, pero também dulces. Criaba sola dos ninos com nomes que havia elegido de coração, Santiago y Nicolás. Vivia em uma pequena casa em las afueras, com paredes que filtraba o viento y uma cocina que olía sempre a café com leche. Não havia lujos, pero sí ternura. Las noches sin dormir se lenaban com nanás inventadas, y los lantos eram recebidos com braços tibios. Lucia trabalhava médio turno em uma panaderia del barrio, dijando a los pequenos com su madre, Dona Marta, que los cuidaba como si fueran su propia segunda oportunidade de hacer las cosas bien. Santiago era o mais sensible. Se aferraba a su madre com los olhos grandes y um silêncio profundo. Nicolás, em cambio, era ruidoso, curioso, sempre metido em cajones ou trepando muebles. Lucia não sabia de genética. Pero sentia, sem explicar-se, que algo entre elas era distinto. Em outro barrio, mucho mais ordenado, Carla vivia em uma casa amplia com pátio, jardim y calendário em la heladera que marcava cada consulta médica, cada vacuna, cada avance. Sus hijos se lamaban Tomás y Esteban, desde pequenos assistiam a um jardim privado com maestras especializadas. Carla, obsessiva, controladora, levava um registro detalhado de todo. O primeiro diente, la primeira fiebre, la primeira palavra. Su esposo, Inácio, médico cirurgiano, estava pouco em casa, pero quando legaba, abrasaba los ninos com fuerza y les ensinava a decir palavras complejas. Tomás era o mais introvertido, com uma mirada intensa que parecia observar mais de lo que expressava. Esteban era sociable, impulsivo, risueno. Sin embargo, incluso Carla, aunque jamais lo decía em voz alta, sentia que havia uma diferença que não sabia explicar. Um gesto, um tono de voz, uma conexão desigual. Los anos pasaba. Las famílias criaban sus rutinas, sus ritos, sus pequenas tradiciones. Los ninos crescia. Cada uno em su mundo. Pero com o mesmo latido invisível que los lamaba desde lejos. Um dia, Santiago dibujou dos casas conectadas por um puente. Nadie supo interpretá-lo. Em outro rincão de la ciudad, Tomás escrevió em su quaderno uma palavra que não conhecia. Hermano, subrayada dos veces. La espiral comenzó a girar. Lenta, silenciosa, irreversível. Era uma manana qualquer, de esas em que o sol se cuela entre las cortinas sem pedir permiso.
Lucia preparava o desayuno mientras Santiago, ya com 9 anos, observava por la ventana com uma expressão que se lhe havia vuelto habitual. Mescla de dúvida, distância y melancolia. Estás bem, hijo? Perguntou Lucia, mientras revolvia la leche caliente. Santiago asintió. Siempre lo hacía. Pero su mente estava lejos. Não sabia decirlo, pero desde hacía tiempo tenía sueños extraños. Sonava com uma casa que não conhecia, com uma voz que não era la de sua madre, com um ninho igual a él, pero que não era Nicolás. A vezes, se despertava com el coração agitado, convencido de que alguém lo estava lamando por outro nome. Tomás murmurou uma vez, apenas se despertou. Lucia lo oyó desde la puerta, pero não dijo nada. Mientras tanto, em el outro lado de la ciudad, Tomás tinha dias muito parecidos. Estudiava em silêncio, se portava bem, Y era o primeiro em terminar las tareas. Pero em seu interior, sentia um eco inexplicável. Não era tristeza. Era uma sensação de ausência sem nome. Como se algo faltara, aunque não pudiera decir que. A veces siento que me mira alguém que se parece a mim, le dije um dia a Esteban, su hermano. Um fantasma. Bromeou Esteban. No. Como? Eu mesmo, pero em outro lugar. Esteban se rió y siguió julgando. Pero Tomás não olvidou essa sensação. Carla, por sua parte, mantinha o controle de todo. Pero a vezes, ao mirar a Tomás fijamente, le pasaba algo estranho. Como se em sua mirada hubiera uma história que não lhe pertenecia. Como se esse ninho que havia criado com tanto esmero ocultara uma origem que ela não havia alcançado a tocar. Inácio, sempre mais ausente, jamais notou nada. Em casa de Lucia, Las Cenales também estava. Santiago y Nicolás eram gemelos, sí, pero distintos em todo. No solo fisicamente, Santiago tinha o cabelo mais oscuro, o rosto mais delgado, los olhos mais grandes, sino em el alma. Um dia, Dona Marta, mientras doblava a roupa, dijo em voz baixa: "É esse curioso. Nicolás me recuerda tanto a tu padre. Pero Santiago, no sé, tiene outra sangre." Lucia la miró. No respondió. Não hacía falta. La vida seguia. Pero algo em el aire estava a ponto de cambiar. Porque lo que está destinado a encontrar-se, lo hará. Aunque hayan pasado anos. Aunque nadie sepa que há algo roto. Fui em uma tarde comum, com olor a pan tostado y deberes escolares, quando Santiago se desmaiou por primeira vez. Lucia creyó que era o calor. Lo levantou del suelo com manos temblorosas, le mojó la nuca y le dio azúcar com água, como havia visto a ser a sua madre quando era niña. Santiago despertou mareado, confundido, pero sonriente. "Estou bem, mamá. Solo me cansé, dijo." Lucia quiso creer-lhe. Pero algo em sua voz não sonava como sempre. Algo lhe faltava. Dias depois, volvió a ocorrer. Esta vez em la escuela. Esta vez com fiebre. Esta vez com um sangrado nasal que não se detenia. O médico general pediu exames. Luego outros. Y quando legou a primeira suspecha, Lucia lo presentia em el cuerpo, como uma piedra em el pecho que não la dejaba respirar. Los resultados indicam uma alteração hematológica. Que significa isso? Que necessitamos estudá-lo mais. O diagnóstico final caiu como um punal, síndrome mielodisplásico infantil. Uma condição grave que afecta a médula óssea y requiere, em la maioria de los casos, um trasplante. Lucia não entendia los términos. Solo escuchava a palavra trasplante y sentia que o mundo se partia em dois. Nicolás, ao enterar-se, rompeu em lanto. "Se vê a morir?" Perguntou. "No, mi amor. No si encontramos ajuda a tempo." Iniciou entonces uma carreira contra o relógio. Pruebas de compatibilidade a todos los familiares. Dona Marta. Primos. Tios lejanos. Incluso o padre biológico de Santiago, que hacía anos não aparecia. Nadie era compatível. Lucia dormia cada vez menos. Su cuerpo se mantinha em paz por amor, por rabia, por fe. Santiago, mientras tanto, se volvia mais calado. A vezes sonreía, solo para não preocupá-la. Pero los olhos lo traicionaba. Uma tarde, depois de outro análisis falido, o médico la lamou à parte. "Vamos a consultar ao Banco Nacional de Donantes." Lucia asintió sem entender del todo. Não tinha fuerzas para mais perguntas. Solo queria uma oportunidade. Um dia, semanas depois, sonou o teléfono. Lucia respondió com el alma em la garganta. "Senhora Moreno?" "Sí. Encontramos um donante 100% compatível." Como disse, um jovem, mesma edad, mesmo grupo sanguíneo. La compatibilidade é absoluta.
Y quem é esse? Se lama Tomás Benavides. Lucia se quedó em silêncio. Eu nombre não lhe decía nada. Pero lo que não sabia, esse que estava a ponto de decir-lhe todo. O hospital ao que debiam acudir estava em el outro extremo de la ciudad. Lucia nunca había estado em esa zona. Las calles eram limpias, los árboles ordenados, los porteros uniformados. Santiago sostenia su mano com fuerza, mas por ela que por si mesmo. Crees que vê a venir? Perguntou el niño, com voz baixa. Dijeron que sí. Hoy lo conoceremos. Subieron ao terceiro piso, a la sala de coordenação de trasplantes. Uma enfermeira amable los recibió, pediu que esperaram uns minutos. O coração de Lucia golpeaba tão fuerte que sentia que o edifício inteiro podia ouvir-lo. Entonces, la puerta se abrió. Y por ela entraram Carla, Inácio, Esteban, Y Tomás. Lucia se quedó sem aire. Santiago soltou su mano. O silêncio foi total. Los olhos de Santiago e Y Tomás se cruzaram por primeira vez. No como estranhos. No como desconhecidos. Como reflejos. Teniam a mesma forma de mirar. La mesma cicatriz sobre la ceja esquerda. O mesmo temblor ao parpadear. Carla se leva uma mano à boca. Inácio de passo atrás. Nadia habló em los primeiros segundos. Solo Tomás, sem saber porquê, sussurrou. Quem eres? Santiago respondió ao outro. Lucia de passo adelante, como se de pronto todo o corpo lhe pesara. ¿Es él? Perguntou, sem saber a quem. Carla não respondió. Solo miraba Santiago com uma mescla de asombro, confusão y algo mais. Culpa. La coordenadora médica rompió o silêncio. La compatibilidade genética entre elos é completa. Não se trata de donante casual. São hermanos gemelos. Las palavras quedaram flotando em la sala. Inácio apretou los dientes. Carla cerrou los olhos. Esteban se escondió detrás de sua madre. Y Tomás, com la voz temblorosa, perguntou. Por que tenho o hermano Y Nadia me lo dijo? Nadia supo responder. Por que não lo sabia? Porque algo tão impossível como eso era certo. Lucia sentiu que o piso temblava. Todo lo que havia construído, todo lo que havia creído, se resquebrajava frente a seus olhos. Pero em medio del vértigo, algo era claro. Ese ninho era su hijo. Y ao mesmo tempo, no. Santiago miraba a Tomás com lágrimas que aún não entendia. Y em algum rincão deu alma, los dos sabiam a verdade. Eram uno. Separados por error. Unidos por necessidade. Reconhecidos por el corazón. O pasillo do hospital parecia mais largo que nunca. Lucia não sentia las piernas. Carla caminhava a seu lado, com passos calculados, pero o rosto roto. Ambas levavam a seus hijos de la mano. Ao ligar a la pequena sala de reunião familiar, uma enfermeira cerrou a puerta. Nadia mais. Solo elos, Lucia, Carla, Inácio, los quatro ninos, Y o eco de uma verdade impossível. Necessitamos hablar, dijo Carla por fim, sua voz tão afilada como frágil. Lucia asentou, pero não sabia por dónde empezar. Eu não entendo nada, murmurou. A Santiago lo pario. Lo vi. Lo sostuve. Y eu também. Sostuve a Tomás em mis braços. Supe que era meu. Lo recriado com todo lo que tenho. Entonces, que apazó. O médico que havia coordenado o encontro volvió a ingressar, com o sobre em las manos. Há algo mais que devem saber. Abrió o sobre com suavidade. Sacó dos olhos, los resultados de los exames de ADN. La coincidência entre Tomás Y e la senhora Lucia Moreno é de 99,9%. Geneticamente, é su hijo. Y Santiago anadió, mirando a Carla, é hijo biológico suyo, senhora Benavides. Nadia respirou. Esteban soltou a mano de Inácio. Nicolás mirou a Santiago com olhos confundidos. Como pudo passar algo assim? Perguntou a Carla, apenas em sussurro. Estamos investigando los archivos. Sus partos ocorreram em salas contiguas, la mesma madrugada, mesmo sexo, mesmo peso, mesma aparência. Todo indica erro humano em la identificação neonatal. Lucia se cobriu a boca. Loraba em silêncio. No gritava. No se derrumbava. Solo loraba. Tomás se acercou a Santiago Y lo observou de cerca. Eu soné contigo, dijo. Santiago sonrió, entre lágrimas. Eu também. Carla los miró. Y por primeira vez em muito tempo, bajou la guardia. Que se supone que hagamos a hora? Perguntou, mirando ao médico. Primeiro, salvar a Santiago. O trasplante sigue sendo urgente. Y Tomás é o único donante viável.
Inácio frunciou o seno. É esse seguro? Não há riesgo para Tomás? É esse um procedimento comum em gemelos idênticos. Tomás não sofrerá sequelas se todos se ubiem. Lucia quis hablar, pero não pudo. Carla la miró. Y por um segundo, e não eram dos mulheres enfrentadas. Eram dos madres, completamente rotas. Dos madres com medo. Dos madres que haviam criado a um hijo que não era suyo. Y que, sem saberlo, se haviam dado lo mais sagrado la una la outra. La noche caió sem ruído, como se incluso o cielo supiera que não era momento de hacer escândalo. Lucia y Santiago se quedaram em uma habitação do hospital. Carla, Inácio y Tomás, em outra. O silêncio entre todos era mais denso que o aire. Lucia não podia dormir. Sentada junto à cama de Santiago, acariciava seu cabelo com ternura, intentando não romper-se del todo. Mamá? Dijo el de pronto. Aqui estou, amor. Tu me seguirias querendo, se eu não fuera tu hijo? Lucia tragou saliva. Las lágrimas le lenaram los ojos sem permiso. Tu eres mi hijo. Lo serás sempre. Nadie puede quitar-me eso. Pero, si tengo outra mamá? Lucia se acercou mais, apoiou sua frente em Ladiel. Entonces tendrás dos que te amam sem medida, dos que dieron todo por ti. Pero eu te senti crescer dentro de mim. Aunque o mundo diga lo contrário, o amor não se borra com papeles. Santiago cerrou os olhos. Por primeira vez em dias, dormiu. Em la outra habitação, Tomás também estava despierto. Carla lo observava desde la puerta. Não podia deixar de mirá-lo. Recordava suas primeiras palavras. Su primer diente. Sus rabietas. Sus carcajadas. Recordava como lo acunava quando lorava por las noches, como se dormia sobre su pecho. És ninho, tão parecido a Inácio, tão distinto a Esteba. És ninho que a hora sabia não haver sido suyo. Tu sabias algo? Le perguntou a Inácio, rompendo o silêncio. Como iba a saberlo? Nunca te pareció raro? Inácio suspirou. Tomás sempre fui distinto. Mas sensível. Mas silencioso. A vezes, pensei que não se parecia a ninguno de nós outros. Pero nunca imaginei esto. Carla se sentou em la orilla de la cama. Tomás la miró, sério, pero sem medo. Soy de ela? Perguntou. Carla lo tomou de la mano. Eres de quem te ha amado. Entonces, também soy tuyo. Nu? Carla não pudo hablar. Solo lo abrazó. Em ese abraçou estava toda a verdade. O coração sabe mais que los genes. Ao dia seguinte, Lucia e Carla se cruzaram em opasilo. Não se dijeron nada. Solo se miraram. Em ese segundo de silêncio, se reconheceram. No como inimigas. No como estranas. Como madres. Eu só apenas asomava por los ventanales quando Carla recebeu a hoja de consentimento quirúrgico. Era um simples documento, com espacios em branco para firmar. Pero suas manos temblavam como se tratara de uma sentencia. Tomás julgava em silêncio com uma ficha de dominó sobre a mesa do hospital. Esteban lo mirava desde o silão, mais calado que nunca. Inácio lo observava sem dizer nada. Eu havia afirmado. Com lógica. Com razão. Pero Carla necessitava outra coisa para ser-lo. Entrega. Está segura? Perguntou el. No. Pero sé que es lo correcto. Si después lo pierdes? Ela lo mirou. Como se perde algo que uno a leva adentro. Em la outra sala, Lucia também tinha um documento entre las manos. Uno distinto. O hospital, ante o descobrimento do erro neonatal, lhe havia oferecido iniciar um processo legal. Uma demanda. Uma investigação. Um pedido de justiça. Pero Lucia não queria vingança. Solo queria que su hijo viviera. Que o outro, eu que não havia parido pero si amado em suenos, também supiera quem era. O médico entrou. Tomás está listo. S fuerte. Está tranquilo. Lucia se levantou. Lo puedo ver? Claro. 5 minutos. Entrou à sala, sem saber que esperar. Tomás la mirou y sonrió, como se ela conheciera. Hola, dijo el. Hola, corazón. Lucia se sentou a seu lado. Tienes miedo? Um pouco. Pero mais curiosidade. Por quê? Porque quando despierte, mi hermano vê a estar melhor. Nu? Lucia não respondió. Solo acariciou sua mejilla. Por primeira vez, eu alma lhe dijo algo mais fuerte que la sangre. Ese ninho também era suyo. Ao salir, se encontrou com Carla. Não dijeron nada. Solo intercambiaram los papeles. Ambas haviam firmado. Com tinta. Com dolor. Com amor.
Y eu proceso comenzó. No solo eu médico. Eu proceso de renascer. Las agujas do relógio pareciam mover-se mais despacio em aquela manana de hospital. Lucia, com los dedos entrelazados, não havia soltado la bufanda de Santiago desde que lodijaram em prequirúrgico. Carla caminhava de um lado a outro, com los braços cruzados, como se ao mover-se pudiera acelerar o tempo. Eu pasilo estava em silêncio, excepto por eu eco de passos nerviosos eu tintinear lejano de bandejas metálicas. Esteban dormia em um silão. Nicolás hojeava um livro de dinossauros que não entendia. Inácio hablaba por teléfono em voz baixa, organizando algo de trabalho, como se esse acto lo anclara una rotina que já não existia. Tomás Y. Santiago estava em quirófano. Ao mesmo tempo. Em la mesma mesa. Separados por sábanas, pero unidos por la médula, por la sangre, por uma vida que aún não compreendiam del todo. Quanto falta? Perguntou Lucia por quarta vez. O médico salió por fim después de uma hora. Tomás está bem. La extracción foi perfecta. Já está em recuperação. Carla soltou um suspiro tão profundo que parecia não haver respirado em dias. Y. Santiago? Ahora comienza la infusión. Su cuerpo es débil, pero responde. Los próximos dias serão críticos. Lucia sintió. Não podia hablar. Quando por fim deixaram entrar a Carla em la sala de recuperação, encontrou a Tomás dormido, com uma via em el braço y leve color em las mejilas. Se sentou junto a él. Le acariciou el cabelo. Gracias, hijo. Tomás, aún entre sueños, murmuró. Mamá? Aqui estou. La outra mamá também está? Carla se quebrou por dentro. Pero no lo dejó notar. Sí. Las dos estamos aqui. Em la outra habitação, Santiago dormia profundamente mientras la médula entraba em su cuerpo como um rio silencioso. Lucia le hablaba em voz baixa. No te vayas, mi amor. Quédate. Ya viene la vida. Ya te está esperando. Y mientras una transfusión invisible lo mantenía unido a su hermano, una verdad se instalaba em todos los presentes. La sangre no divide. La sangre une. Y a veces, para sanar, hay que encontrar-se primeiro. O amanhecer se filtrou tímido por las ventanas do hospital, anunciando que la noche mais larga havia terminado. Lucia abriu os olhos sem haber-se dormido del todo. Seguia sentada junto à cama de Santiago, cuya piel tinha ora um tono mais cálido. Los monitores emitiam um pitido lento, estable. Vivo. Presente. Aún aqui. Carla legó temprano. Traía café em vasos de cartão, como um gesto pequeno pero necessário. Ambas se miraram sem palavras. Se sentaram em la mesma sala de espera. Já não eram estranhas. Já não eram madres divididas. Era algo novo. Algo que o linguagem aún não alcançava a nombrar. Como está? Perguntou Carla, estendendo-lhe um café. Estable. O médico disse que o corpo não ha rechazado nada. Que há que esperar, pero que empezó bien. Tomás está dormido. Perguntou por ela enquanto despertou. Lucia sorriu por primeira vez em dias. Foi uma sonrisa herida, temblorosa, pero verdadeira. Não sei como agradecer-te. Carla negou com a cabeça. Não é esse para agradecer. Elos se encontraram. Nós outros, solo abrimos la puerta. Los ninos passaram 2 semanas em cuidados compartidos. Cada dia era uma mescla de medo, avances y abraços tímidos. Pero também de risas pequenas, de dibujos com 2 casas unidas, de juegos de cartas donde não havia competência, solo companhia. Santiago y Tomás começaram a hablar como se conhecieran desde sempre. Julgaban, discutiam, reíam. Esteban y Nicolás, ao princípio desorientados, se unieram pouco a pouco. Criaram su propio código, su propia forma de nombrar lo que les pasaba. Um dia, mientras dibujaba los 4 em el suelo de la habitación, Esteban dijo. Entonces somos hermanos, pero em cruz. Como em cruz? Perguntou Nicolás. Tu com el mío, eu com el tuyo. Cruzados, pero hermanos igual. Y todos asintieram. Porque tinha sentido. Las famílias começaram a compartilhar tardes, comidas, silencios. Não era fácil. Havia heridas que doliam ao tocar. Perguntas sem resposta. Sueños que não volveria. Pero também havia algo mais forte. Uma certeza nueva. La certeza de que, aunque o passado não se puede corrigir, o presente puede reparar-se. Y em esa reparação, se empieza a escrever uma história distinta. Una que, esta vez, não se perderia. Eu alta médica de Santiago legou um lunes por la manana, quando eu aire olhia a tierra mojada y los pasilos do hospital pareciam mais luminosos que de costume.
Lucia escuchou ao médico sem pestanear, temendo que ao final dijera algo mais, pero no. Solo buenas notícias. Los valores se estabilizaram. La médula de Tomás ha empezado a trabalhar como propia. Ahora viene la parte mais difícil. Vivir después deu miedo. Lucia asintió. Agradeció. Apretó las manos del doctor como si fuera una cuerda de salvación. Carla estava em la sala de espera com Tomás. Quando viu a Lucia salir com lágrimas contenidas, se levantou ao instante. Está bem? Sim. Vamos a casa. A qual? La pergunta se quedou suspendida. Não era para herir. Era real. Profunda. Necessaria. A lá de sempre respondeu Lucia. Pero, quizá agora tengamos que compartilhar mais coisas que antes. Carla baixou a mirada. Me repreguntado muitas vezes se deveríamos devolver-los. Volvera como debió ser. Lucia negou, com los olhos suaves. Y quem lo decide? Una hoja de ADN? O error? Una culpa. Tomás te lama mamá. Santiago me lama mamá. Y los dos nos miram como se não hiciera falta explicá-lo. Carla tragou saliva. Tienes razão. Não se trata de intercambiar hijos. Se trata de tejer famílias nuevas. Desde esse dia, las visitas se volvieron costumbre. Los domingos se compartiam entre casas. A veces em la de Lucia, com olor a guiso y manteles gastados. Outras em la de Carla, com jugo natural y reglas estrictas para los videojuegos. Pero los ninos corriam igual. Reiam igual. Se sentava em el suelo y se inventava historias donde había dos casas, 4 hermanos y una puerta secreta que unia todo. Los vecinos empezaram a perguntar. Los compañeros de escuela também. Pero elos respondiam com naturalidade. Somos família. Ponto. Nadie mais necessitava explicação. Porque quando se ama de verdade, eu como e não importa tanto. Importa eu para quê. Esta história, aunque nascida de error, havia elegido florescer. Uma tarde qualquer, Nicolás se encerrou em seu quarto y não quiso salir. Lucia pensou que era cansancio, pero quando entrou, lo encontrou sentado em el suelo, com a mirada fija em dibujo que havia hecho com crayones, 4 ninos, 2 casas, puente. Que pasa, hijo. Nicolás no levantou a cabeça. Ya não somos solo nós outros. Nu? Lucia se arrodilou frente a él. A que te refieres? Antes solo éramos tu, Santiago y yo. Y ahora, hay más. Elos também são família. Y me dá medo desaparecer. Lucia sentiu nudo em la garganta. Nadie ve a dejar de verte, Nico. Tu sigue sendo mi hijo. Eu que me despertava de bebê com seus gritos. Eu que rompe todos los pantalones jogando ao futebol. Eu que me hace reír quando loro. Pero Santiago ahora tiene outra mamá. Y tu também, si quieres. Nicolás la miró, confundido. Puedo tener dos? Claro que sí. Eu amor no divide, hijo. Eu amor multiplica. Em casa de Carla, Esteban vivia algo parecido. Empezou a pelear mais com Tomás. A decir frases como não me mira igual e eu só eu que estava aqui primeiro. Inácio lo notou, pero não supo como enfrentá-lo. Carla sí. Una noche. Entrou a seu quarto com um álbum de fotos. Se sentou em la cama, junto a Esteban, y começaram a mirar cada imagem. Vês este? Dijo Carla. Esse eres tu, com tu primeiro diente. Y este outro, quando aprendiste a andar. Y este, quando abrasaste a Tomás por primeira vez. Esteban sonrió, bajito. Nadie te vê a cambiar, mi amor, sussurrou Carla. Y si tu também cientes que há mais família agora, eso não significa que haya menos para ti. Esteban se acurrucou em seu pecho. A mim também me gustaría tener dos mamais, pero sem perder-te. Entonces telas, respondeu Carla, com los olhos cerrados. Eu tampouco quero perder-te. Esse fim de semana, las duas famílias organizaram uma comida ao aire livre. No por costumbre. No por compromisso. Por necessidade. Porque lo que não se disse, se estanca. Y lo que se comparte, se transforma. Esse dia, Nicolás y Esteban jogaram juntos. Santiago y Tomás inventaram um código secreto. Lucia y Carla cocinaram codó a codó, entre miradas cúmplices y silencios reconciliados. Y por primeira vez, todos comieron em uma mesma mesa. No como dos famílias distintas. Sino como uma sola. Unida no por eu pasado, sino por lo que estava eligiendo construir. Era dia de feria em la escuela de Tomás y Esteban. Cada classe devia preparar uma apresentação, algo artístico, algo significativo.
Eu tema era minha história. Tomás levantou la mano. Puedo contar algo que não está em nenhum livro. La maestra sonrió. Claro, Tomás. Cuéntanos. Assim empezó el proyecto. Y em casa, todos lo escucharam com atenção mientras lo explicaba. Quero hacer uma obra de teatro. Sobre quê? Perguntou Carla. Sobre nós outros. Esteban abrió los ojos. Nós outros quem? Nós outros todos. Tu, yo, Santiago, Nicolás, nuestras mamás, nuestras casas, eu error, la médula, eu encoentro, todo. Inácio Dudó. Carla contuvo eu aire. Pero Nadi dijo que no. Em casa de Lucia, la ideia foi recebida com lágrimas. Tu queres contar isso em público? Perguntou ela. Sí. No para que la gente lo entienda. Entonces para quê? Para que Nadi mais lo ouvide. Assim, entre dibujos, frases sueltas y muchas meriendas compartidas, los quatro hermanos escrevieron sua história em hojas dobladas y cartolinas pintadas. O título era simple. Lo que nunca debió separar-se. Carla y Lucia ayudaban com el vestuário. Inácio hacía las luces. Dona Marta preparaba bocadillos para los ensaios. Una noche, mientras terminaban de ordenar los textos, Santiago dijo algo que deixou a todos em silêncio. Eu não quero que esta história termine triste. Tomás lo miró. Y como queres que termine? Com o abrasou. Com uma casa mais grande. Y com uma foto de todos juntos. Esteban usou uma ceja. Y perro? Também perro. Todos rieram. Y entendieron que, por primeira vez, los ninos não eram solo los protagonistas de essa história. Eram los autores. Y lo que estava escrevendo, lo hacían sem rencor. Com verdade. Com ternura. Com essa valentia que solo tienen los que han perdido algo, Y aún así decidem amar. O auditório de la escuela estava leno. Famílias, alunos, professores. O murmúrio emocionado recorria a los asientos como viento tíbio. Lucia se sentou em la segunda fila, com Dona Marta a seu lado. Carla, Inácio y Esteban estavam do outro lado do pasillo, justo em frente. Não havia separação intencional. Solo espacio, como se, inconscientemente, todos supieram que o puente aún se estava tendiendo. Santiago y Tomás salieron ao escenario vestidos igual. Jeans, camiseta blanca y una pulsera roja idêntica. Detrás, Nicolás y Esteban sosteniam carteles pintados à mano. Quando se incendiaram as luzes, Tomás foi o primeiro em hablar. Esta é uma história real. Santiago continuou. Uma história que não empezou em cuento. Empezou em hospital. Y así, escena tras escena, narraram o nascimento, o error, los anos de distância, la enfermedade, la lamada inesperada, o reencontro. Não actuaban com grandes gestos. Não necessitavam hacerlo. Lo que deciam era verdade. Y la verdade não necessita adornos. Em la última escena, los quatro se tomaram de la mano. Nicolás levantou la voz. Nós outros não fomos separados por ódio. Fomos separados por um acidente. Pero elegimos volver a estar juntos por amor. Esteban usou o cartel final. Lo que nunca debió separar-se, hoy se abrasa. O público se puso de pai. No por lástima. No por surpresa. Por gratitude. Carla loró se esconder-se. Lucia também. Quando bajaram do escenario, los quatro ninos corrieron hacia suas famílias. Y foi Nicolás quem deu o primeiro passo. Abrazou a Carla. Luego a Tomás. Santiago abrazou a Inácio. Esteban se acercou a Lucia, la miró com olhos grandes. Y la abrazó também. No rubo discursos. No rubo explicações. Solo o aplauso largo. Y uma sensação ronda de que algo roto, finalmente, havia sido reparado. Essa noite, alguém do público subiu na foto do abraço final com a frase: "O amor encontra o caminho." Y sem saberlo, aquela imagem pesou a viajar, porque há histórias que não terminam quando se erra o telão. Empiezam quando alguém las escucha, Y elige contá-las de novo. La manana seguinte ao acto, Lucia foi a trabalhar como sempre. Pero no pasó desapercebida. ¿Eres la mamá de Santiago? Le perguntou uma clienta em la panaderia. Sí, respondió com certa timidez. Vi o vídeo. Loré como nunca. Não sabia que existiam histórias assim. Gracias por compartilhá. Lucia sonrió, sem saber bem que dizer. Não estava acostumbrada a ser mirada assim. A ser reconhecida por algo mais que seu trabalho, su luxo ou su silencio. Em la casa de Carla, ocorreu algo parecido. O diretor do colégio la llamó. Carla,
Queria decir-te que lo de ayer fui más que una presentación. Fui una lección. Una lección? Sí. De humanidade. De família. De verdade. Esse dia, o vídeo do acto começou a circular por redes sociais. Não fui viral em cifras. Pero sim em profundidade. Una madre escrevió em los comentários. Tenho uma hija adoptada. Nunca me animé a decir-lhe la verdade. Hoy, decidi hacerlo. Outra escrevió. Mi hermana fui separada de su melissa ao nascer. Nunca hablamos de eso. Esta história me devolvió o valor para buscarla. Y así, palavra a palavra, lo que era solo suyo, se volvió de muchos. Santiago y Tomás não entendiam de todo la dimensão. Solo sabiam que algo importante estava passando. Tu crees que alguém mais tenha um hermano perdido? Perguntou Santiago. Quizás sí, respondió Tomás. Pero no todos tienen la suerte de encontrar-se. Entonces, si lo hicimos nosotros, ¿qué? Deberíamos ayudar a outros a encontrar o suyo. La idea nació como juego. Pero pronto, como todo em esta história, se convirtió em algo mais. Essa mesma tarde, los 4 niños começaram a escrever uma carta aberta. Se alguma vez sentiste que faltava uma parte de ti. Se sonaste com alguém que nunca viste. Se miraste ao espejo y pensaste que tu reflejo estava incompleto. Não estás solo. A nós outros também nos pasó. Y se estás leyendo esto, quizá no se tarde para encontrar-te. Lucia y Carla leyeron la carta y no pudieron contener las lágrimas. Porque entendieron que sus hijos ya no hablaban solo por ellos. Hablaban por muchos. Y lo hacían con la verdad en el corazón. La carta abierta se publicó en la página web del colegio. Y professor comovido por la apresentação de los niños, la compartió en un pequeno blog sobre infancia y vínculos perdidos. A los pocos dias, começaram a legar mensagens. Desde outras cidades. Desde pueblos remotos. Desde hospitais donde também alguma vez hubo confusão. Desde mulheres que calaban hace anos. Desde hombres que nunca supieron como perguntar. Mi hija sempre dijo que tenía um hermano em sueños. Mi madre murió sin contar-me que pasó en el hospital. Vi essa obra y senti que hablaban de mim. Lucia y Carla começaram a ler esos mensagens com los niños. Los respondiam uno por uno, sem promessas, sem certezas, pero com algo aún mais poderoso, presencia. Una tarde, mientras pelaban papas en la cocina, Tomás perguntou. Y si ahora somos um puente. Um puente hacía que? Dijo Nicolás, com la boca lena. Hacía outros que todavia estão do outro lado. Santiago rió. Entonces que se preparem, porque este puente tiene espacio para muchos. Esteban dibujou um cartel. Uma espiral com 4 nombres em el centro. Y abaixo, escrevió em letras grandes. Puente 4. Sem dar-se conta, acababan de bautizar algo mais grande que eles. Uma psicóloga que trabalhava com famílias adoptivas se enterou do projeto y propuso ayudar. Les ensinou a ler los mensagens, a acompanhar desde la escucha, a no cargar mais de lo que podia. Ustedes nos são salvadores. Solo são uma luz. Una que disse, sí, esto também me pasó. Com o tempo, Puente 4 se convirtió em um pequeno espaço digital onde pessoas de todo o país contavam suas histórias. Algumas eram dudas. Outras, encontros. Outras, despedidas. Y aunque no todos encontravam o hermano perdido, todos encontravam algo. Valor para hablar. Lugar para lorar. Nombre para lo que habiam sentido toda a vida. Tomás y Santiago sabiam que não estava resolvendo o mundo. Pero cada vez que recebiam uma carta com a frase: Gracias por contar lo que eu não sabia decir. Se miraban com uma sonrisa. Y compreendiam que la vida, esa que casi se les escapa, estava ahora mais viva que nunca. Una manana, mientras Tomás y Santiago respondiam mensagens em el espacio de Puente 4, Carla recebió uma lamada inesperada. La senhora Carla Benavides? Sí, soy yo. Le hablamos do Hospital San Inácio. Estamos reabrindo um caso antigo de erro neonatal. Queríamos saber se estaria disposta a colaborar. Carla sentiu um frio em la espalda. Não era medo. Era essa classe de memória que duele em eu pessoal que haya pasado. Que tipo de colaboração? Queremos compreender que a falou, como falou, y sobretudo, evitar que vuelva a suceder. Lucia recebió uma lamada similar. Ambas se miraram em la cocina de Carla, sentadas com uma taza de té entre las manos. Y tu que piensas hacer? Perguntou Lucia. Eu não quero pelear com el pasado, dijo Carla. Pero si quero que não se repita em outro futuro. Lucia asentiu.
Entonces vamos juntas. Dias después, se apresentaram frente a um pequeno comitê de saúde. Las esperaba médicos, administrativos, assistentes sociais. Todos com cara de esto não deveria haver pasado. Lucia habló primeiro. Com voz suave. Com verdade. No quero uma indemnização. No quero uma desculpa vacía. Solo quero saber que pasó. Porque se não sabemos como, poderia volver a pasar. Carla, que sempre havia sido mais rígida, respirou hondo. Eu creí que me control podia evitar errores. Pero ni todo o ordem do mundo me preparou para o dolor que vino después. Volveria a elegir a su hijo biológico? Perguntou alguém, torpemente. Carla lo miró. No se elige a um hijo por ADN. Se lo elige porque um dia te toma la mano, y decides nunca soltarla. Lucia mirou a Carla. Carla le devolvió la mirada. Y em ese cruce, todo estava dicho. Salieron do hospital sem sensação de vitória, pero com algo mucho mais valioso. Paz. Ese mesmo dia, los 4 ninos hicieron uma reunião com seus companheiros do colégio. Les contaram a história. Abrieron espacio para perguntas. Para dudas. Para silencios. Una niña levantou a mano ao final. Ustedes se odiam a los que los cambiaram? Santiago respondió com calma. No. Porque se não hubiera pasado. Não nos habríamos encontrado. Laninha bajou a cabeça, pensativa. Luego sonrió. Porque entendió. Porque todos entendieron. Foi ideia de Tomás. Una noche qualquer, depois de responder dezenas de mensagens, dijo em voz alta. Deberíamos escrever o livro. Santiago levantou a vista. Um livro? Sí. Com todo esto. Nuestra história. Lo del trasplante, lo de la confusão, lo de ahora, para que no se olvide. Esteban y Nicolás se miraram. Pero nós outros não somos escritores, dijo Nicolás. Não importa, respondió Tomás. Sabemos contar. Lo que se cuenta, se queda. Lucia, ao escuchá-los, sentiu um nudo em la garganta. Recordou quando Santiago apenas hablaba loraba sem motivo. Quando Tomás era um bebê Carla se desvelaba com medo de equivocar-se. Quando elas mesmas se odiaram por uns dias sem compreender-se. Se lo va a ser, hágalo bien, dijo Dona Marta desde la cocina. Diga la verdade. Aunque duela. Aunque não se perfecta. Como se lama o livro? Perguntou Esteban. Santiago no dudó. Lo que nunca debió separar-se. Así comenzaram. Com hojas sueltas. Com dibujos. Com conversações grabadas. Com recuerdos mezclados. Lucia escrevió um capítulo. Carla, outro. Los ninos contaram desde sua mirada. Inocente, sincera, luminosa. O livro não buscava ser justicia. Buscava dar sentido. Cada vez que uma página se completava, alguém respirava mais aliviado. Porque escrever era como volver a pasar por lo vivido. Pero esta vez acompanhados. Uma editorial local, ao ler o manuscrito, se comovió profundamente. Les ofereceram publicá-lo. Quando legou a primeira copia impresa, Lucia la sostuvo entre suas manos como quem sostiene a um hijo. Ahora sí, susurró. Ahora sí que? Perguntou Tomás. Ahora esta história ya não é solo nuestra. Ahora, pertenece ao mundo. O dia de la apresentação do livro, o auditório estava lendo. Madres, padres, médicos, trabalhadores sociais, famílias inteiras que haviam sido tocadas por Puente 4. Pero também personas desconhecidas. Gente que buscava algo. O que talvez ela havia encontrado, venia a dar gracias. Los 4 ninos subieron ao escenario com o livro em las manos. Santiago, com voz firme, leyó a primeira linha. Esta história começou com o erro. Pero elegimos que termine com o amor. Em esse momento, todos entenderam que esse não era o final. Era solo outra forma de começar. O livro se convirtió em algo mais que papel. Empezou a aparecer em bibliotecas, escolas, grupos de apoio. Se usava em talleres sobre identidade, em charlas sobre vínculos, em círculos de leitura donde a gente se animava, por fim a contar seus próprios silêncios. Pero lo mais hermoso não ocorrió em grandes salones. Ocorrió em casa. Uma tarde, Nicolás volvió de la escuela com uma sonrisa. Mamá, me pidieron que cuente-me parte de la história. Tu parte? Sí. Porque todos hablan de Tomás Y. Santiago. Pero eu também tenho algo que contar. Eu também fui hermano de alguém sem saberlo. Lucia lo abrazó fuerte. Tienes razão. Esta história também é tuya. Esteban, por sua parte, escreveu um poema. Se titulava
Las cosas que no pedi, pero igual agradisco. Y Carla, que sempre fui tan de controlar-lo todo, comenzó a escrever cartas manuscritas para cada lector que les escrevia desde lejos. Gracias por confiar em nós outros. Tua história também merece ser contada. Lo que duele, quando se comparte, pesa menos. El comedor de casa se convirtió em taller, em ponto de encontro, em refúgio. Lucia cocinava empanadas. Carla servia café. Los ninos se turnaban para ler cartas em voz alta. Y cada tanto, alguém tocava la puerta. Aqui S puente 4? Si. Paze. Y pasaba. Com medo. Com historias entrecortadas. Com dudas. Com cicatrices. Y se quedava. A veces uma hora. A veces toda a tarde. Lucia decía que havia que tener más silas. Carla decía que o mantel ya estava manchado de tantas meriendas. Pero Nadie lo cambiaba. Porque essa mesa, com suas migas, suas tazas, suas marcas de lápis, era hogar para muchos. Hogar donde não se perguntava de dónde venias. Sino que a parte de te necessitava ser escuchada. Así, lo que havia sido uma herida, uma pérdida, o error, se convirtió em algo infinitamente mais grande. Uma família aberta. Puente que não se cai. Lugar donde lo impossível, fui possível. Era primavera. Los árboles de la calle donde vivia Lucia empezaba a florescer, la casa olía a pan recém-hecho, flores frescas que Dona Marta colocava cada lunes em la mesa del comedor. Carla havia empezado curso de acompanhamento familiar. Queria formar-se, ajudar de forma profissional a outras madres que viviam duelos invisíveis, dudas que Nadie les validava. No quero hablar desde la teoria decía. Quero hablar desde la herida que no sangra. Lucia les sonreía cada vez que decía eso. Entonces ya eres la persona que hubiera necesitado quando esto empezó. En la escuela, Tomás Y. Santiago organizaba una nueva función de su obra, esta vez para festival regional. Pero ya no eram los únicos protagonistas. Invitaram a ninos de outras historias compartidas. Una chica que había sido adoptada a los 7 anos, niño que conoció a su hermana recién a los 12, una adolescente trans que hablaba de la identidad desde outro lugar. La família, dijo Santiago em um ensaio general, é todo lo que elige quedar-se quando todo se rompe. Nadie lo corrigió. Porque era verdade. Una tarde, legou uma carta especial. Venia de uma mulher maior, de letra temblorosa Y sobre sim remitente. Mi hijo murió sem saber que tinha hermano. E eu guardei o secreto durante anos por miedo. Hoy, después de leerlos, decidi contar la verdade. Gracias por ensinar-me que aún se puede empezar, aunque pareça tarde. Lucia la leyó em voz alta, com la voz quebrada. Carla le tomou la mano. Dona Marta se levantou a poner mais água para o té. Nicolás escrevió uma respuesta. Corta. Sincera. Gracias por confiar em nós outros. Lo que se disse a tiempo, sanão. Lo que se disse tarde, também. Nadie em essa casa necessitava ser perfeito. Nadie fingia no tener cicatrices. Pero todos, sem exceção, haviam aprendido a mirar las heridas com amor. Eso era mais que suficiente para seguir. Los dias se hicieron mais tranquilos. Las visitas ao hospital se espaciaram. Santiago seguia em tratamento, pero su cuerpo havia respondido melhor de lo esperado. Cada control era uma vitória silenciosa. Tomás lo acompanhava a veces. Se sentavam juntos a ler historietas mientras esperavam su turno, como se aquilo fuera parte de uma rotina más, como se la vida les hubiera ensinado que lo importante é estar. Nicolás havia escrito cuento para concurso escolar. Se lamaba los hermanos del espejo. Quando lo leyó frente a su clase, Nadie respirava. Esse que não era solo o hermano. Vem? Descia em voz alta. Era o outro e o que sempre havia sentido, aunque não supiera que existia. Esteban, por sua parte, empezou a pintar. Lenaba hojas com colores linhas cruzadas que, para él, eram mapas de sentimentos. Dia dibujou árbol com 4 raízes Y dos copas. Lo tituló. Nos outros, arriba Y abaixo. Carla colgou esse dibujo em el comedor, ao lado de uma foto em branco Y negro de sus hijos abrasados com los de Lucia. Não te parece raro que pareçamos uma sola família? Le perguntou na tarde. Lucia sonrió. Esse que talvez sempre lo fomos. Solo que o mundo tardou em decir-nos-lo. Las meriendas siguieron siendo sagradas. A veces com música bajita, outras com silêncio cômodo. Y sempre com alguma risa inesperada. Domingo, Santiago se levantou de la mesa Y, sem motivo, dijo.
Me acuerdo deu primeiro dia que vi a Tomás. Senti como se me estuviera viendo a mim mesmo, pero mais feliz. Tomás bajó la mirada. Eu também senti eso. Y quise quedar-me, dijo Santiago. Porque era como se ao encontrá-lo, também me encontrara a mim. Dona Marta loró bajito em la cocina. Porque las verdades más hondas no se grita. Se dissem assim, entre tostadas y cáscaras de naranja. Eu tiempo no curó todo. Pero encenou a abrasar sem perguntar tanto. A no buscar explicações para cada dolor. A confiar em que, quando o amor é esse real, encontra sua forma. Aunque legue tarde. Aunque legue roto. Y em esa mesa. Rodeados de vasos vacios, manos unidas y migas de pão. La história seguia escribiendo-se. Passaram los meses. Los niños crescia. Las estaciones cambiaba. Y la história, aunque havia sido contada, seguia escribiendo-se cada dia em actos pequenos. Sábado por la tarde, Carla y Lucia se encontraram em la cocina, preparando galetas para uma nueva reunião de Puente 4. Te acordás como empezó todo esto? Perguntou Carla, removendo la masa. Sí. Com miedo, respondió Lucia, sem dudar. Pero também com amor. Aunque não lo sabíamos todavia. A veces me pergunto como habría sido la vida se no los hubieran cambiado em el hospital. Lucia la miró com ternura. Y eu a veces me pergunto que habría sido de mim se nunca te hubiera conocido. Se quedaram em silêncio um instante. Não necessitava mais palavras. Em el pátio, Tomás y Santiago jogavam com uma pelota. Nicolás dibujaba em su quaderno. Esteban tocava o teclado com uma melodia sencilla, que eu decía que era la música de nuestra história. Dona Marta tegia em su silón, com los lentes torcidos y una sonrisa sabia. Timbre sonó. Era uma família nueva. Uma madre com uma ninha tímida, que perguntou em voz baixa. Aqui é esse, é o lugar del puente? Sí, respondió Nicolás, antes que los adultos. Pasem. Acá não hace falta entender todo. Solo querer estar. Y pasaram. Se sentaram à la mesa. Tomaram té. Contaram sua história. Escucharam outras. Y antes de ir-se, Laninha dijo. Eu também soné com alguém que se parecia a mim. Pero ahora não tenho tanto miedo. Lucia acariciou sua cabeça com dulzura. Não hace falta tener miedo quando empezamos a compartilhar lo que levamos dentro. Esa noche, Carla escreveu em seu diário. Hoy no loré por lo que perdi. Hoy sonreí por lo que não sabia que podia ganar. Y Santiago, antes de dormir, lê susurró a Tomás. Sabeis uma coisa? Que? A veces me ouvido de que fomos separados. Y eso es bueno? Creo que sí. Porque ya não somos uma história triste. Somos uma história que elige como continuar. Era martes, de esos dias que não prometem nada, pero que traem todo. Santiago havia tenido revisão médica por la manana. El médico sonrió ao ver los análises. Estás fuerte, muchacho. Mas que muchos de mim eda. Lucia lo abrazó fuera del consultório como se tu vieras 5 anos outra vez. Podemos festejar? Perguntou Santiago. Que queres hacer? Algo simple. Pero que si nuestro. Volvieram caminhando. Compraram facturas, limonada, uma vela. Uma sola. Em casa. Incendiaram la vela y la pusieron sobre la mesa. Y, que celebramos hoy? Perguntou Tomás, entrando com Esteban y Nicolás detrás. Mi médula nueva, respondió Santiago. Y la família também. Todos rieram. Carla trajo los vasos. Dona Marta sirvió el mate. Y Nadie pediu explicação. Porque ya sabiam festejar sem fechas. Abrasar sem excusas. Agradecer sem palavras. Esa tarde, mientras Nicolás dibujaba escondidas em su quarto, escreveu uma frase em la parte de atrás de sua hoja. Somos uma família que não nasceu completa. Pero aprendió a encontrar-se pedaço por pedaço. Esteban, sem saberlo, garabateaba la mesma ideia em uma canção que componia para la próxima feria del colégio. La tituló. Nos elegimos outra vez. Tomás, com seu quaderno de cartas aún sem responder, encontrou uma que venia de Uruguai. Uma niña decía que se parecia demasiado a uma companheira Y que, después de ler sua história, se animaria a perguntar-lhe a sua madre sobre seu nascimento. Y si lo que vivimos sirve para algo mais grande que nós outros? Le perguntou a Santiago. Ya está sirviendo. Y vos que queréis hacer com todo esto? Santiago lo pensou um momento. Quero vivir. Y não ouvi dar-lo. Lucia, que los había escuchado desde la cocina, se levou as manos ao pecho. No porque le doliera. Sino porque sentia orgulho. Puro.
real, imenso. Porque sus hijos todos elos, ya no necesitaba explicaciones para ser hermanos. Lo era. Y lo elegia. Una y outra vez. Era domingo tranquilo. Não havia reuniões, ni visitas, ni férias escolares, ni notícias importantes. Solo o sol suave entrando por las ventanas y olor a pan caseiro que lenaba la casa. Santiago leía em el silón com las piernas cruzadas. Tomás escrevia em seu quaderno, como sempre hacía quando algo lo inquietava. Esteban jogava em el pátio com Nicolás, competindo por quem legaba mais alto em la hamaca. Lucia cocinava com calma. Carla cortava flores do jardim. Dona Marta dormia uma siesta larga, com la rádio encendida bajito. No parece raro que estemos todos aqui, como se esto fuera lo de siempre. Perguntou Carla desde la mesa. Lucia sonrió. No. Me parece perfeito. Digo, todo empezó com um acidente. A hora estamos assim. Tan. Família? Completou Lucia. Sí. Eso. Família. Carla dejou as flores em um frasco com água. Se sentou em o outro extremo de la mesa y mirou a Lucia largo rato. Gracias por nos soltar-me, dijo, de pronto. Gracias por tomar mi mano quando mais la necessité. No loraram. Não era dia para lágrimas. Era dia para compreender que o amor também se confirma em los silencios. Por la tarde, Santiago se acercou a Tomás. Queréis salir a andar em bici? A Dodge? A nenhum lugar em especial. Entonces vamos. Y salieron, com el sol bajando detrás. Sus ruedas de bujaba em linhas paralelas em la tierra. No hablaba mucho. No hacía falta. Nicolás y Esteban los miraban desde la vereda. Vos pensais que vamos estar sempre assim? Perguntou Nicolás. Esteban levantou los ombros. No sé. Pero aunque cambié todo, eu me acuerdo de uma coisa. Qual? Que desde que nos abrasamos la primeira vez, já não me senti mais solo. Nicolás le sonrió. Eso fui suficiente. Esa noche, Nadie escrevió em los quadernos. Nadie respondió mensagens. Nadie dijo grandes coisas. Solo se acostaram a dormir com el alma tranquila. Porque a veces, lo mais importante é se vivir dia donde não pasa nada. Aún así, sentir que lo tenés todo. Não havia uma fecha exacta. Ni um papel oficial que dijera aqui empezó todo. Pero todos sabiam que hacía ano. Ano desde la lamada. Desde la mirada em el hospital. Desde a primeira vez que Santiago y Tomás se vieram reflejados uno em el outro. Lucia preparou uma torta de vainilla. Carla cocinou empanadas. Nicolás armou banderines de papel. Esteban imprimiu fotos y las colgou com broches em uma cuerda. Santiago y Tomás escrevieron uma frase em uma cartolina. Nos encontramos. Eso cambiou todo. Não invitaram a nadie mais. Não hicieron publicações ni discursos. Solo se sentaram alrededor de la mesa, como tantas vezes antes, pero com uma mirada distinta. Esto é una fiesta? Perguntou Nicolás. No, dijo Tomás. É esse o recordatorio. De que? De que a veces, lo que parece uma pérdida, é esse uma puerta. Brindaram com limonada. Dona Marta pediu silêncio y levantou su vaso com uma sonrisa torcida. Por los que se buscaram sem saberlo. Por los que se encontraram sem esperarlo. Por los que se eligieron después. Salud. Respondieron todos. Después comieron, rieron. Se sentaram a ver fotos viejas. Las de hospital. Las de los primeiros abrazos. Las de la obra. Las de Puente 4. Las de los dias que não tinha motivo especial, pero que agora pareciam los mais importantes. Carla y Lucia se abrazaram sem apuro. Te das cuenta? Sussurrou Lucia. De que? De que esto não se tratava de corrigir o error. Se tratava de dar-lhe sentido. Carla asintió. Lo hicimos. A nuestra maneira. Santiago se acercou, com Tomás detrás. Podemos guardar esto. Mostrava la cartolina com a frase escrita. Dodge? Perguntou Carla. Em la cajá deu princípio dijo Tomás. Lá deu primeiro quaderno, lá de la carta, lá deu livro. Assim todo empieza y termina em el mesmo lugar. Guardaram a frase doblada com cuidado. La envolvieron com uma cinta roja. La colocaram em la cajá de madeira que estava em la repisa do comedor. Se alguém la encuentra algum dia? Perguntou Esteban. Entonces sabrá que lo impossível se puede sanar. Esa noche, quando todos dormiam, um viento suave entrou por la ventana abierta. Movió los banderines. Sacudió la cuerda com fotos. Rosó la cajá cerrada.
como si la história misma. Suspirar agradecida. Eu libro lo que nunca debió separar-se e a circulava por muchas manos. Pero no todos lo leíam em silêncio. Una tarde, Lucia recebeu uma carta escrita em papel reciclado. Venia de um grupo de mulheres de uma cárcel de baixa seguridade. Nós outras também perdimos hijos. Algunas por decisão, outras por circunstâncias. Não somos culpables de lo que não sabíamos, pero agora entendemos que aún se pode reparar. Gracias por prestar-nos suas palavras. Lucia leva a carta a casa. La puso sobre la mesa. Y todos se quedaram calados. Vos creéis que lo que hicimos sirve de verdade? Perguntou Nicolás. No lo creo, respondeu Carla. Lo estou vendo. Decidiram visitar esse grupo. No como autores. No como testigos. Como puentes. Lucia y Carla prepararam uma merienda. Los ninos escreveram uma carta grupal para leerla em voz alta. Quando legaram, las mulheres las esperavam em ronda. Uma de elas tinha o livro contra o pecho. Pensei que minha história havia muerto. Pero ustedes me hicieron pensar que quizá, todavia tenho algo para escrever. Lucia loró. Carla la abrazó. Azí, uma história que havia nascido deu dolor comenzó a sanar histórias ajenas. Después de essa visita, legaram outras. A escuelas rurales. A centros de adopção. A fundações de búsqueda de orígenes biológicos. A espacios donde la identidade era uma grieta que necessitava nome. Pero nada cambió a los protagonistas. Seguiam comiendo em la misma mesa. Com los mismos manteles manchados. Com las mismas bromas repetidas. Com la misma risa cúmplice. Una noche, Tomás se acostou tarde. Estava escrevendo uma nova história. Ficção, esta vez. Santiago se asomou a su quarto. Outra história sobre irmãos perdidos. No. Sobre irmãos que nunca se separa. Existe eso? Quizá não. Pero se pode inventar. Santiago se sentou a su lado. Y agregou uma linha em eu margem del quaderno. Algunas historias empiezam com o error. Pero lo que las hace eternas. É esse o amor que las corrige. Y así, em um lugar qualquer. De uma cidade qualquer. Uma história tejida com cicatrizes. Seguia tocando outras almas. Porque o amor verdadeiro. Esse que sobrevive ao error, ao medo y ao silêncio. Nunca termina. Solo cambia de manos. Uma tarde de outono, o cielo estava gris pero no triste. La lluvia caía suave, como se também escuchara. Lucia tegia em la sala, mientras Nicolás escrevia uma carta para uma ninha que havia enviado um dibujo. Tomás y Santiago, em outra habitação, gravavam um pequeno podcast caseiro donde respondiam perguntas de outros chicos. Que sentiste quando te dijeron que não eras hijo de quem pensavas? Que é esse lo que mais te dolió? Y que fui lo mais lindo. Respondiam sem guion. Com verdade. Com pausas. Com alma. Dona Marta, desde Sucilon, cerrou os olhos ao ouvir-los. Ustedes não sabem lo que hacen, dijo em voz baixa. Pero lo está haciendo bien. Carla legou com uma bolsa de livros bajo la lluvia. Havia recebido uma donação para repartir em centros comunitários. La ajudava a cargar las cajas y Nadie perguntava por quê. Era natural a hora que todo se compartilhara. Alguns finais de semana, organizava meriendas abertas. A veces veniam famílias inteiras. Outras, personas solas que não sabiam a quem contar-lhe sua história. Y não necessitavam saber los detalhes. Solo entrava. Se sentava. Y empezavam com o puedo hablar. Lucia uma vez les dijo. Não somos espertos em nada. Solo sabemos escuchar sem julgar. Y eso era suficiente. Uma mulher meio legou uma tarde com uma cajá de fotos. La dejó sobre la mesa a Y dijo. No quero olvidar-las. Pero me duele mirar-las sola. Y esse dia, entre galetas, todos miraram com ela. Nombraram cada rosto. Inventaram historias para los que nadie recordava. Y, ao final, dijaram uma flor em la tapa de la cajá. Ahora tus recuerdos também são nuestros, le dijo Santiago. Y ela se foi, mas liviana. Porque há historias que não necessitam solução. Solo companhia. Esa noche, mientras cerraba la casa, Carla escreveu em la parede del fondo, donde todos podiam ver ao entrar. Aqui não se viene a entender-lo todo. Aqui se viene a não estar solo. Y com essa frase, o eco seguiu crescendo. No como um grito. Sino como um sussurro que acompanha. Como uma voz suave em meio del ruído. Como uma história verdadeira. Que elige não apagar-se. Era de noite, y la casa estava em calma. La lluvia suave golpeaba o techo,
Y o relógio la cocina marcaba casi las 11. Santiago não podia dormir. Se levantou, cruzou o pasillo em puntas de pai, Y golpeou suavemente em la puerta de Tomás. Estás despierto? Siempre que lueve, sí. Santiago se sentou em la cama, com uma linterna pequena em la mano. Te puedo perguntar algo raro. Convos, todo é esse raro. Dale. Alguna vez pensais em como vê a ser esto quando seamos grandes? Tomás lo miró, sério. Sí. Mucho. Y te dá miedo? A veces. Pero otras no. Porque creo que todo esto, no vea a desaparecer. Aunque la casa é no esté, aunque cada no haga su vida, aunque nos peleemos o viajemos lejos. Todo esto vea a seguir. Porque já está em outros. Santiago bajou la mirada. E a veces sueno que la história se repite. Que outros se separam como nós outros. Pero esta vez alguém la cuenta tiempo, dijo Tomás, como se completará pensamento que compartia. Lucia los encontrou dormidos horas después, com a linterna encendida y quaderno aberto entre los dos. Levantou as mantas com cuidado, les besou la frente, Y apagou la luz. Después fui ao quarto de Nicolás, que dormia com uma hoja em la mano. La leyó em silencio. Quando eu si grande, quero ser puente também. Aunque no sepa construir. Aunque no sepa hablar. Aunque solo pueda estar. Esteban, em su quarto, guardava dibujos em uma carpeta com o título. Para quando ya no estemos, pero algo de nosotros quede. Carla se acercou a Lucia com uma taza de té caliente. Estandijando semila sem dar-se cuenta. Sí. Y lo mejor es que no lo hacen para ser recordados. Lo hacen porque sabem lo que duele no ser vistos. Esa madrugada, las dos escrevieron uma carta juntas. La guardaram em la cajá de madeira, la misma donde dormia la primeira história. Aqui encuentre esto. Se te sentis perdido, distinto, a destiempo o sem lugar. Esta história é para vos. Y aunque no sepamos tu nombre. E a ti estamos esperando. Y com eso, cerraram la tapa. No com tristeza. Sino com esperança. Porque o verdadeiro legado é dejar algo que abrace a quem aún no legó. Passaram los anos. La casa seguia em pai, com mais plantas em o pátio, com mais fotos em las paredes, com mais livros desordenados em los estantes. E não havia juguetes por todos lados, pero los manteles aún tenia manchas de salsa que nadie quis borrar. Tomás Y Santiago eram adolescentes. Altos. Com outras vocês. Com outras perguntas. Pero com algo intacto. La mirada compartida de quienes se han elegido mais de uma vez. Nicolás tocava la guitarra. Esteban escrevia canciones. A veces se encerravam horas a criar, como se o mundo empezara y terminara em esa habitación. Carla y Lucia seguiam com suas meriendas abertas, aunque ahora las organizavam com a ajuda de outras madres, de outras famílias que haviam sido tocadas por la história. Una tarde, Santiago entrou correndo com o sobre em la mano. Legou uma carta. Lucia la abrió, rodeada de todos. Era de uma chica de 17 anos, del sur del país. Contava que tras ler o livro, pediu a sua madre saber la verdade. Y la verdade, era parecida. Tenia uma hermana gemela. Separadas ao nascer. Una vivió em casa. La outra, em silêncio. Y ahora, nos encontramos, decía la carta. Y estamos escrevendo nuestra propia versão del puente. Lucia loró sem esconder-se. Carla le apretou la mano. Santiago sonrió. Tomás bajou la vista, emocionado. Vês? Dijo Nicolás. Todavia estamos haciendo eco. Esse dia decidieron algo. Criar uma rede nacional de apoio. Espaço físico, sítio em linha, lugar de encontro, real simbólico, donde todas as histórias como la suya pudieran encontrar abrazo, contención, respuesta. Le pusieron nome simple. Puente 4, segunda geração. Y así, sem buscarlo. Los hijos se volvieron raiz para los outros. Y o amor maduró. Pero no cambió de forma. Siguió siendo lo mismo. Silão donde cabem todos. Uma taza caliente. Quaderno aberto. Y alguém dizendo, sem decirlo. Tu história importa. Y aqui, não está solo. Era outono outra vez. Las hojas caíam lentas sobre la vereda, y la luz entraba dourada por la ventana del comedor. Todo estava igual, pero todo era distinto. Tomás se preparava para ir-se a estudar fuera. Santiago também. Universidades distintas. Cidades distintas. La primeira separação real desde que se havia encontrado.
Lucia y Carla los miraba hacer la valija com uma mescla de orgulho y nostalgia. No decían mucho. No queriam cargar la despedida de palavras que doliera. Estão listas para tener la casa mais vacía? Bromeó Nicolás. Nunca vê a estar vacía, respondió Esteba. Nosotros sempre deixamos algo encendido. La noche antes de partir, Santiago foi a la cajá de madeira. La abrió. Sacó las cartas, los dibujos, e o quaderno com la primeira versão do livro. Y agregou algo nuevo. Una foto de los quatro hermanos abrasados, em una plaza qualquer, com sonrisas sinceras y una frase escrita ao reverso. No fomos una coincidência. Fomos una elección. Y se alguém la encuentra? Perguntou Nicolás. Entonces sabrá que existimos, dijo Tomás. Y que fomos felices, agregou Santiago. Lucia se acercó. Los abrazó fuerte. Carla também. Dona Marta, mas calada com los anos, apareceu desde la cocina com regalo envuelto em papel de diário. Para o caminho, dijo, sem decir mais. Era uma libreta nueva. Em la primeira página, solo uma linha escrita a mano. Contalo tuyo. Que alguém, em alguma parte, está esperando escuchar-te. Esa manana, ao despedir-se, no rubo lágrimas desbordadas. Solo miradas firmes, sonrisas suaves y nudo dulce em la garganta. Si nos estranamos? Perguntou Santiago. Nos escrevimos. Como antes, dijo Tomás. Si não é suficiente? Lucia los miró com ternura infinita. Entonces volvemos. Las puertas nunca se cerraram. Y nunca se vai a cerrar. Se abrazaram los quatro, como tantas vezes. Se miraram como em aquel hospital, dia sem saber que era uno. Y partieron. La casa quedó em silêncio. Pero no vacía. Sobre la mesa quedó uma nota, escrita por Esteba. Esta história não terminou. Solo está sendo contada em outros lugares. Porque lo que fui real. Nunca se pierde. Y mientras el viento movia los banderines de uma vieja foto. La cajá de madeira seguia em su lugar. Com todos los nombres dentro. Y espacio para muchos más. Porque em esta história. Sempre habrá lugar para eu que legue tarde. Sempre habrá puente tendido. Y sempre, uma mano esperando. Se estás leyendo esto, quizá algo em tu interior se movió. Quizá buscas alguém. Quizá não sabes bem que. Quizá solo te sentis incompleto. Esta história nasceu de uma verdade rota. De o erro humano. De o hospital, de dos madres, de dos ninos que fueron separados ao nascer. Y de la vida, que a su modo los volvió a unir. Pero não se trata solo de elos. Se trata de vos. De lo que calais. De lo que heredaste sem entender. De lo que te duele y no tiene nombre. De la intuição que não te abandona. De los abrazos que todavia esperais. Talvez não tengas o hermano perdido. Talvez tua história não esteja escrita em expediente. Pero se há silêncio que te pesa. Esta história também é tuya. Porque lo que hicieron Tomás, Santiago, Nicolás y Esteba. No fui solo reencontrar-se. Fui deixar o hilo encendido para los que vinieran después. Hilo que disse: tu origem importa. Tu verdade merece ser dicha. Y não está solo. Lucia y Carla, sem saberlo, construíram uma casa que não se puede ver desde fuera. Uma casa hecha de escucha. De puertas abiertas. De mesas largas donde todos cabem. Y hoy, incluso si no las conoceis. E a SOS parte de eso. Porque cada história contada com amor. Le abre espacio a outra que aún não se animou. Se estás buscando tu lugar. Se sentis que faltam piezas. Se sonais com uma voz parecida à la tuya. Acercate. Acá não perguntamos quem é SOS. Acá perguntamos. Queres contar? Y si la respuesta é sí. Habrá quaderno esperando-te. Mate tibio. Una sila libre. Y sobre todo. Alguém do outro lado que te escute com o coração aberto. Bem-vindo. Tu história importa. Y acá, por fim. Empezás a escrever la voz.